Bom dia, bom dia. Sejam todos bem-vindos para mais uma live de Epicem, de estudos, de autoconhecimento sobre a nossa espiritualidade, sobre o Criador, sobre o cosmos. Quer dizer, todos que fazem parte, que somos um todo, com as suas particularidades e cada um é cada um, no seu individual, no seu singular, mas com certeza estamos interligados por uma rede invisível, não só com os nossos familiares, amigos, mas também com todos os seres que existem no universo e que a gente não faz ideia. E por isso que hoje eu estou aqui trazendo as minhas percepções energéticas e espirituais das sabedorias de Lemúria, dos povos de Lemúria, trazendo um olhar ancestral para esses povos, para que você entenda que o que é ancestral é o nosso futuro, aquilo que a gente está vivendo agora, aquilo que o nosso planeta está se transformando. E então é um tempo de autoestudo comigo hoje, é um tempo de você parar um pouquinho o que você está fazendo, desacelerar, enviar para os teus amigos essa live, as pessoas que você ama, porque assim como eu me identifiquei, assim como eu me familiarizei com esse conhecimento, eu acredito que você também vai, porque Lemúria, os povos de Lemúria, e eu vou explicar melhor para vocês, deixa eu abaixar, eu vou explicar melhor para vocês, são a nossa família cósmica. São os nossos amigos e familiares espirituais. Então, quando eu acessei esses saberes e eu tomei posse, relembrei a nível de alma sobre eles, sobre os seus hábitos, seus costumes, a sua cultura, e a gente vai perceber que ainda hoje existem povos que graças a Deus eles ainda carregam e levam a cultura de Lemúria aqui presente nos dias de hoje. Então vocês vão perceber, porque assim, se a gente for entrar no Senhor Google, né, como muitos dizem, vai ter várias informações sobre isso. E o que me chamou a atenção, que as primeiras informações que são filtradas, é que isso é fictício. Lemúria é uma possibilidade não, algo fictício, que não existiu. É como se fosse um mito, uma história, uma lenda. Só que, se a gente vai estudar e aprofundar, não é isso. Não é isso que eu sinto no meu coração, porque vocês vão entender nessa live, tá? Quem ainda não me conhece, eu sou a Caroline Depiné, eu sou terapeuta aqui do Espaço do Epicem, sou idealizadora do Espaço do Epicem, esse portal terapêutico e espiritual. Recentemente assumi os meus superpoderes de mediunidade e eu quero trazer isso de informação aqui nesse portal, porque as pessoas todas são espirituais e têm suas capacidades mediúnicas, e algumas já nasceram com isso aflorado, né? Viveram a sua infância com a sensibilidade ainda hoje, como no meu caso. Algumas ainda não relembraram a nível de ser quem realmente são. Então, por isso que o autoconhecimento é tão importante. Então, eu acredito que todos têm esses superpoderes, essas capacidades,
Só que uns já nasceram com isso aflorado, desenvolvido, naturalmente vive isso, né? Outros ainda não relembraram. E a gente vai entender também com essa live que Lemúria... Vou mudar a música aqui que não tá combinando. Que Lemúria ensina, traz muito essa energia pra gente, de a gente olhar pro nosso lado espiritual, para o nosso corpo espiritual, né? Então, eu tenho um canal no YouTube também, lá vocês vão me encontrar como Caroline Depiné. Lá eu coloco as nossas lives, as meditações, todo mês eu faço uma meditação especial do mês. Então, esse ano já tem 2 meditações lá, a da Afrodite, de fevereiro, e a meditação das 9 deusas de março, que é especial para o Dia da Mulher. Vale muito a pena vocês estar vivendo. Tem as lives de meditação que eu fiz também na temporada do Carnaval. 3 meditações eu ofertei e tá salva lá também. Tem outros vídeos de autoconhecimento sobre espiritualidade, onde eu posto um pouquinho das minhas experiências para inspirar você. Eu também sou professora, tá? Sou pedagoga, trabalho na alfabetização com crianças na escola pública. Então eu tenho 2 missões aqui na Terra, uma é na escola e outra aqui no espaço da Epizei. E estou muito feliz de estar aqui com você mais uma vez. Outra coisa também que eu peço desculpas para você que me esperou às 7h30, porque a live no tempo da Terra, né, estava agendada às 7h30 da manhã. E eu me atrasei, começamos agora 8 horas. E eu me atrasei, gente, porque vocês não fazem ideia e vocês vão entender um pouco como isso influencia. Quem me segue lá no meu pessoal, que eu tenho um Instagram pessoal também, eu coloquei. Quando Deus nos prepara, e a gente consegue manifestar as bênçãos de Deus na nossa vida, a gente é testado, que vocês não fazem ideia. Vocês não sabem como que foi meu dia ontem, e essa noite, e hoje de manhã. A gente tem a sensibilidade, a gente que está desperto pela nossa sensibilidade, você que vive isso também, né, e acha, não tem certeza se isso é sensibilidade ou não. Gente, quando a gente diz sim, ainda mais para o bem, para Deus, a gente é testado, porque existe também o outro lado da moeda. Como existe o bem, existe o mal. Existe aqueles espíritos que estão desalinhados, perdidos, né? Não vamos julgar também, mas existe a maldade, sim. E a maldade, ela não quer que a gente esteja aqui, né? Então, para você ter uma ideia, ontem foi muito difícil, principalmente quando o meu dia tava ali findando ali, chegando ali pelas 7 horas da noite. Eu senti assim uma avalanche de emoções de frequências muito baixas. Eu tive que pegar, eu consegui até ainda fazer meus exercícios e ir pra academia, mas quando eu voltei eu tive que tomar um banho e liberar um choro. E eu senti que esse choro não era só meu, sobre as minhas histórias, sobre minha vida, mas era um choro a nível de humanidade. E daí eu pensei, e eu conversei com o Criador, eu disse, Criador, né, o que tá acontecendo? Não tô entendendo, né? E ele me falou, só chora um pouco, libera isso, tudo isso. Você disse um sim para falar de Lemúria, para falar das suas sabedorias, para falar de espiritualidade, autoconhecimento para as pessoas. E você
tá ligado com essas pessoas que vão estar acessando esses saberes juntamente com você. Então, assim, eu lembrei muito das mulheres, principalmente de mães solteiras. Eu não sou mãe ainda, mas o que me veio foi a sensação, assim, daquela mulher que ela tem que dar conta de tudo sozinha, sabe? Que ela tá num espaço que ela não tem uma rede de apoio. E principalmente do masculino, ela não tem essa rede de apoio do masculino. Ela tem que trabalhar, ela tem que ir até o trabalho, ela tem que fazer o mercado, ela tem que cuidar da casa, ela tem que cuidar dos filhos, levar o filho para a escola, buscar na escola, ela tem que dar conta de tudo. E principalmente naquela parte que mais o masculino, quando ele tá junto com o feminino, ele acaba nos auxiliando, né? Então, assim, é um choro dessas mulheres que eu senti ontem. À noite, vocês não têm ideia também, foi um pesadelo em cima de pesadelo. Eu me atrasei com o meu horário de manhã, eu coloquei despertar o relógio pra mim estar aqui 7h30. E eu peguei no sono de novo e tive mais um pesadelo. E a sensação que me dava é que eu queria chegar na live a tempo, eu não estava em casa e eu não conseguia chegar. Então, por que eu tô falando isso? Para vocês terem uma noção do quanto e de como somos influenciados. Existe uma energia oculta que nos guia, que nos orienta, assim também aquela que nos influencia, que nos bloqueia e que quando a gente diz sim, sabe, para algo, para o nosso bem maior e para o todo, vem os desafios. Tem um termo que se usa muito, que agora eu esqueci o termo, mas se usa muito na religião, não é renúncia não, quando eu lembrar eu falo, tá na ponta da língua e não consigo dizer, mas vamos lá para nossa live. Antes da gente iniciar esse autoestudo, esse estudo de si mesmo, através das sabedorias de Lemúria. Agora eu lembrei a palavra provação. Provação. Muitos falam que, esses tipos de acontecimentos que aconteceram comigo é uma provação. Como se Deus está te testando, né? Pra ver se a tua fé é inabalável ou não, né? Então, pode ser que seja, né? Digamos que não vamos descartar a hipótese que não seja uma aprovação, mas vocês não têm ideia. A minha voz também não queria funcionar hoje de manhã. Eu até falava comigo mesma, assim, né? Porque eu tô... Nesse momento, a minha mãe ela tá viajando. E eu tava ali sozinha, não tinha ninguém pra conversar comigo. E eu tava conversando comigo mesmo pra mim ouvir a minha própria voz, pra ver como que tava. Que eu sentia que tava arranhando. E quem me acompanhou nas outras lives lá das meditações, lembra que a minha voz pifava às vezes, assim, na live. E cara, é instantâneo. Eu saía da live, voltava pra minha rotina, ia pra escola, dava aula e tudo mais... A minha voz estava perfeita, era só entrar na live que a minha voz ficava um emaranhado que não dava para entender direito, né? E... Nossa, se a gente for parar pra pensar, tem coisas assim que não dá pra imaginar. Mas antes da gente iniciar nossa live, eu convido assim, um minutinho, a gente fechar os nossos olhos, pedir proteção e orientação divina para os nossos mestres, mentores, para Deus, Pai, Mãe Maria, os anjos guardiões. Vamos pedir também para os povos de Lemúria, os seres que já passaram pela transição planetária,
que já estão na quinta dimensão, evoluíram, né? Vamos pedir também inspiração para que eles nos amparem também nesse conhecimento que a gente vai estar acessando, nos dando as informações, as palavras certas, as imagens certas, que tudo seja esclarecido através da nossa linguagem terrena, né? Que a nossa sensibilidade também ela esteja confortável, que ela receba todas essas informações de uma maneira leve, amorosa, significativa, que faça sentido e que a gente consiga trazer todo esse conhecimento para a nossa vida atual, para o nosso dia a dia. Eu peço também a liberação e a cura dessas mulheres que eu comentei no início da live, onde eu me conectei com esse grupo de mulheres que há muito tempo e ainda hoje vivem as duas polaridades, vive mais o seu masculino do que o seu próprio feminino. Tiveram que abrir mão do seu feminino para poder sobreviver à demanda do dia a dia, de ser mãe, de ser pai, de seus filhos. De dar conta, não ter um suporte, uma rede de apoio do masculino. Que esses femininos sejam curados e liberados, e que, se eles tiverem receptores, né? E que essa live também de alguma forma auxilie, se tiver alguém que vai entrar nessa live e assistir, auxilie nesse processo, nesse autoprocesso de si mesmo, que por algum motivo ou circunstância da vida vive ou viveu essa realidade dessas mulheres. Então vamos pedir também que a luz azul turquesa, a energia do mar, dos seres marinhos, nos amparem, nos envolvam como um abraço do coletivo, desse coletivo divino que está presente entre nós, que está presente nas nossas células, na nossa energia vital. Que essa energia nos envolva, nos ampare e nos acolha nesse momento. Assim é e assim é. Meus amigos lemurianos estão aqui, que eu vou falar sobre eles. E antes de aprofundar novamente, quem me segue aqui no Instagram, ontem à noite eu postei algumas imagens, uns stories, umas histórias com umas imagens sobre o que a gente vai conversar hoje na live. Eu postei a foto do cristal lemuriano que eu vou falar para vocês. Postei algumas imagens de Lemúria, tá? Postei a constelação de Pleiades. Postei também, deixa eu ver, a escala das emoções, das nossas vibrações, para vocês saberem, ter conhecimento disso. Aquilo lá vale muito a pena. Se vocês gostaram das outras imagens, também vale a pena, mas aquilo lá vale também a pena de vocês estar fazendo um print, guardar isso, porque é muito bom para vocês relembrar as emoções de baixa frequência e as emoções de elevada frequência, né? Que Lemúria nos ensina muito sobre isso, da gente cuidar desse campo vibracional, tratar, nutrir, né? Não é deixar entrar em pane, como a gente tem o hábito de deixar adoecer para daí sim buscar ajuda na medicina. Tipo isso. A gente precisa compreender que a gente precisa fazer prevenções no nosso dia a dia. Assim como a gente escova o dente e assim como a gente se alimenta, assim como a gente toma banho, faz a nossa higiene,
são prevenções, porque se eu não escovar meu dente, eu vou estar negligenciando a saúde dos meus dentes. Então, todo dia, se eu não fizer esse movimento, eles vão sofrer as consequências. Somos responsáveis pelos nossos dentes. E é isso que eu quero falar para você, que nós somos responsáveis também pela nossa energia. E a nossa energia, ela deve também passar por prevenções. E isso deve fazer parte da nossa rotina. Ah, mas eu não tenho tempo, Depzen. Claro. Como que eu vou explicar pra vocês? Ninguém tem tempo, gente. Ninguém tem tempo se for pra parar pra pensar bem no específico mesmo. Ninguém tem tempo pra nada. Todos estamos na realidade 3D que vocês vão nós estamos lá no terceiro andar ainda. O nosso sistema onde a gente vive aqui na Terra, ele tá nessa frequência. Então, o que ele quer? Que a gente não tenha acesso aos outros andares, o quarto, quinto e sexto andar dali para cima. Ele quer que a gente fique até no terceiro andar. É mais fácil para o sistema controlar a gente quando a gente está nessa baixa vibração. É mais fácil. É mais fácil a gente vibrar o medo, a vergonha, a tristeza, para esse sistema continuar funcionando. E eu não posso entrar muitos em detalhes do qual o sistema que eu tô falando, mas vocês estão entendendo qual é o sistema que eu tô falando? Eles querem que a gente adoece na nossa rotina. Eles não querem que a gente eleve a nossa frequência. Então, como eu falei, eu não posso falar muitos detalhes do sistema porque eu já fui cortada nas minhas outras lives e algumas palavras que eu falei. Porque, infelizmente, quem coloca a cara aqui pra bater, como diz o outro, como eu tô fazendo, ainda o todo desse sistema não quer que a gente esteja aqui dando a cara. E avisar, conscientizar as pessoas dessas realidades, principalmente multidimensionais. Ah, mas assim, é muito fácil dizer que existiu um povo que conseguiu viver em harmonia, em equilíbrio, e nós vivemos o caos, isso não vai mudar. Beleza, é a sua opinião, é o seu ponto de desenvolvimento espiritual onde você está. Mas eu quero te falar, e aquelas pessoas que estão já no mesmo nível e entendem, compreendem e acreditam, possam também ser vistos e ouvidos com essas mensagens espirituais. Você não precisa acreditar naquilo que eu tô falando. Você não precisa acreditar em Lemúria. Mas talvez você precise aprender mais outras coisas para daí chegar nesse ponto e de estar olhando para a Lemúria, estar olhando para si mesmo e para sua espiritualidade. E tá tudo bem. Não é que essas pessoas que a gente diz que não estão despertando são pessoas ruins ou são pessoas atrasadas ou castigadas por Deus. Entendam, gente, cada um tem o seu tempo e o seu processo, tá? Uns estão ainda lá na terceira série do fundamental, outros já estão no ensino médio. Então não é que eles estão errados ou atrasados. Eles estão no tempo certo que eles são. Eles precisam passar por algumas avaliações e provas, passar para as outras séries, para daí sim chegar também no ensino médio e entender que a Terra está se transformando, que a Terra está se desenvolvendo, que a gente precisa mudar os nossos hábitos,
que a gente precisa olhar também com os nossos olhos espirituais. Então, não sei por que eu tô entrando tanto nesse detalhe, mas é isso. É isso. Então, quem me viu, quem conseguiu dar uma espiada lá nas imagens, sai um pouquinho da live e olha as imagens que eu postei. Até eu vou deixar salvo nos destaques essas imagens, para depois vocês, quando quiser, dar lá uma espiada, poder ver. São imagens que vão representar de alguma forma aquilo que eu vou estar conversando com vocês agora, tá? Então, como eu sempre falo, e ficou bem nítido nas lives que eu tô fazendo esse ano, a linha do tempo aqui na Terra, ela é diferente do tempo espiritual. Na verdade, o tempo espiritual não existe, né? É sempre presente. Claro, existem situações possíveis de futuro e acontecimentos do passado, eles têm esse acesso, tá? Mas a linha do tempo aqui da Terra, ela é mais linear, eu acho que a palavra seria para expressar isso, mas para eles não existe essa linha do tempo mais linear. É estar presente, viver com toda a intensidade aquele presente, estar presente no presente, viver a presença com o presente. Se conecta com o passado? Sim. Tem lembranças de futuro? Possibilidades de futuro? Sim, também. Mas eles conseguem, com muita maestria, estar no presente, tá? Algo que a gente tá ainda aprendendo e desenvolvendo aqui na Terra. A Terra ela já está se transformando para essa vibração, estar no presente, tá? Mas ainda nós, como humanidade, a gente está ainda desenvolvendo isso. Então, como eu falei para vocês no início, eu vou trazer um conhecimento para vocês de Lemúria. Lemúria foi um continente aqui da Terra, um paraíso, que se você olhar aqui na internet, eles vão dizer um paraíso perdido, fictício, né? Fictício, onde as pessoas os povos originários desse continente são povos espirituais originários das estrelas, das constelações, dos aglomerados de Pleiades e dos Pleiades, né, que a gente fala, dos arcturianos e dos sirianos. Eu postei ali uma imagem como seria a caracterização desses seres, tá? O que acontece? Eles vieram das estrelas para auxiliar no desenvolvimento da raça humana. E assim existiu Lemúria, esse povo, essa comunidade, né? É como se fosse uma ilha. Se vocês pesquisar, cientistas já descobriram que não é algo só fictício, já tem, como se diz, vestígios, informações, encontraram material de que sim, existiu Lemúria, que existiu esses povos, e então assim, é um estudo pra gente falar só numa live. Eu não vou entrar muito no detalhe, mas eu vou deixar como tarefa de casa para você estar olhando e pesquisando sobre Lemúria, na questão geograficamente, tá? Ainda mais que eu não sou muito boa em geografia, em localizações assim específicas. O que eu ia falar sobre isso? Deixa eu ver aqui no meu...
Existe também fontes, livros, bases científicas que vocês podem estar lendo que falam sobre Lemúria. Existe um monte de referências bibliográficas sobre Lemúria, tá? Então, se você gosta de ler, existe até, se você tem aquele aplicativo do Kindle, existe até a assinatura do Kindle, na verdade, existem livros gratuitos que você pode baixar e ler e conhecer sobre Lemúria, tá? E a gente vai entender na live, no decorrer da live, que esses povos são a nossa família cósmica. Muito do que eles viveram aqui na Terra, nos auxiliando no desenvolvimento da humanidade, vocês vão sentir, eu já me senti assim, isso me agrada, isso eu vivo no meu dia a dia, isso eu busco viver. Então vocês vão se sentir muito familiarizados, assim como eu me senti quando eu conheci, tá? E eu até postei ali o aglomerado, a constelação desses seres estelares que fizeram parte da Lemúria. Então, a imagem ali mostra o aglomerado de estrelas como se fosse uma constelação. São seres, gente. E eu quero mais um novo início na nossa live falando que a gente não está sozinho. A gente não os seres aqui da Terra não são únicos. Existem outros seres, tá? Existem outros seres que por muito tempo não é que foram escondidos da gente, não sei se é essa palavra, mas como se diz, a realidade 3D fez com que a gente não tivesse tomado conhecimento de que existem outros seres de outros planetas, tá? Foi colocado também medo na gente, por exemplo, alienígenas, né? Extraterrestres, que são pessoas que têm uma condição energética negativa, trevosa, algo nesse sentido. Como se viesse aqui nos abduzir, não sei se é essa palavra, abduzir, e a gente, sei lá, ir com eles para outro planeta e eles fazer o mal pra gente. Tipo, eu vou ser bem específica, né? Então, por muito tempo a gente foi condicionado nessa visão desses outros seres, que são pessoas malignas, que vão vir aqui de alguma forma nos abduzir, levar para os seus povos e fazer o que né, de mais ruim que existe, né? Foi mais ou menos isso que contaram as histórias pra gente. Mas não, como eu falei, existe o bem e o mal em tudo que é fonte, gente. Existe os dois lados da moeda. Mas o que eu quero dizer para vocês é que existem outros seres de outros planetas. E esses seres, da boa parte deles, já estão vibrando na frequência da nova Terra. E eles podem nos auxiliar. Então hoje, eu como sensitiva e recebo mensagem desses seres, a gente tá com uma egrégora dos arcturianos e pleiadianos aqui com a gente, tá? Nos auxiliando nesse processo de entendimento que existe sim outros seres, que a gente não está sozinho, que a gente não tá aqui na Terra por acaso ou para viver castigos, tá? Isso é um ponto que eu também quero entrar. Você não tá aqui para sofrer, isso eu quero te avisar. Você não tá aqui para ser castigado por Deus. Você tá aqui porque você pediu
Só que a gente acaba esquecendo, daí a gente vai entrar também nesse ponto também, mas eu não sei se vai dar tempo para entrar em tudo. Quando a gente encarna, existe na 3D um véu do esquecimento. A gente esquece dos combinados que a gente fez lá com o divino. A gente esquece não porque Deus quer nos castigar ou fazer nós sofrer. A gente esquece porque é uma escolha de evolução espiritual. Essa escolha é importante para que a gente esteja aqui fazendo a nossa escolha valer a pena, por exemplo. Porque se a gente soubesse tudo que vai acontecer com a gente, pra gente se desenvolver, pra gente elevar a nossa frequência, não teria graça. A gente já ia saber o que fazer para sair de determinadas situações de superação, de ter resiliência, desenvolver virtudes, paciência e tudo mais. Então, esse véu da ilusão, do esquecimento, ele tá no nosso 3D, para que a gente possa, assim, se desenvolver como ser humano, tá? Para que a gente consiga viver a nossa missão, aquilo que foi escolhido por nós. Então, todas as nossos desafios, dificuldades e até mesmo felicidades foram escolhidas pela gente lá com o divino no mundo espiritual, antes da gente chegar aqui na Terra. Isso. É isso que eu acho que fica mais claro para vocês. Agora eu fugi onde eu estava e o que eu estava. Agora que eu estou falando. Eu tô assim, viu? Falei para vocês. Deixa eu voltar aqui na pauta. E daí, quando eu lembrar, eu volto para essa parte que eu perdi aqui. Acho que é a música que tá me atrapalhando. Deixa eu colocar uma outra música. Vamos ver uma música aqui. Essa aqui. Então, esses povos de Lemúria, que vieram das estrelas para nos auxiliar nosso desenvolvimento da humanidade, da raça humana, eles vieram. Muitas pessoas ficaram aqui encarnados, estão até hoje, os seus ancestrais. Então, aquelas pessoas que eu acredito muito nisso, e sinto ser uma pessoa que faz parte desses ancestrais que estão ainda na Terra. Eu sinto que eu sou um descendente desses povos de Lemúria. Eu já recebi mensagens, já vivi experiências e compreendi a nível de alma. Ó, tá mudando a minha voz. E compreendi a nível de alma que eu sou uma descendente deles, assim como eu conheço várias pessoas e que estão aqui também na Terra nessa missão de trazer a mensagem e auxiliar os nossos irmãos nessa transição planetária, tá? Então, assim, a questão da linha do tempo, o tempo que a gente segue, é algo que só existe aqui na 3D. Então, a Terra ela já está se transformando e uma das transformações é essa percepção de tempo mudar, para que a gente esteja mais no presente. Então, quando você ouve, até mesmo na medicina, na psicologia,
na terapia, a importância nos livros, também nas bibliografias, né? Nos escritores, falando sobre a importância da gente viver na presença, é algo que Lemúria sabia muito e sabe muito bem como é viver isso, tá? Então, é um saber, é um benefício para o todo, porque o que eu percebo? Por isso, talvez que eu acessei aquela energia daquelas mulheres, energia de mãe solteira, que tem que dar conta de tudo e não tem uma rede de apoio, e muitas vezes não tem uma rede de apoio, principalmente do masculino, do homem, do pai, do marido, do esposo, que é um dos valores que estão sendo também, na minha opinião, gente, não me leve a mal, mas são valores que estão sendo, de alguma forma, muito negligenciados também, muito esquecidos e desvalorizados, na verdade. A questão familiar, né? De formar uma família, de ter uma família, porque a gente, sim, conviver com as outras pessoas é desafiador. Viver num relacionamento familiar ou amoroso é desafiador. As pessoas, elas precisam desenvolver muitas virtudes para conseguir dançar essa música. E a música, ela tem os seus altos e baixos, tem a vibração, um ritmo, né, mais lento, e daqui a pouco ela começa a ter um ritmo mais acelerado. E nesse momento acelerado, a gente acaba desistindo, a gente acaba entrando em provações e não resistindo a essas provações, não tendo suporte também para conseguir superar essas provações. Então, a mensagem que eu quero trazer para vocês é também sobre isso, né? A gente entender que a gente tá aqui na Terra não para sofrer. Ai, meu Deus, eu caí numa família que ninguém me entende. Eu só atraio relacionamento tóxico, né? Para não entrar muito em detalhe, tudo dá errado. Eu não consigo me sentir realizada, satisfeita no meu trabalho. Eu atraio muito perrengue na vida e aquela coisa toda. Mas calma, para um pouquinho e sai daquela situação do jeito que você consegue e que é possível no momento, e experimenta olhar esses pontos de fora como observadora de si mesmo. Nem que você tenha que ir na frente do espelho e se olhar para si, olhar para isso. Porque os povos de Lemúria deixaram uma mensagem que está fazendo muito sentido para o meu momento, para minha vida, e que pode fazer sentido para você. Que o amor, ele deve ser a virtude acima de todas as virtudes. E esse amor nos conecta com esse Criador, com esse Deus, com essa energia superior, né? Seja qual for o nome que você dá para essa sensação de ter recebido a vida, que existe esse algo maior que nos rege, que nos ampara, que nos acolhe, que nos guia, que nos orienta, que nos dá discernimento e tudo mais. Então, lembre-se todos os dias quando você acordar, nem que for preciso escrever um post-it para você lembrar que o amor deve estar acima de tudo. E esse amor, para você pode ser Deus, pode ser que para você seja sua família, pode ser que seja tudo isso e mais um pouco. Se conecta com esse amor, com esse tesouro que foi nos deixado, tá? Então, uma das mensagens que eles nos deixam muito é sobre esse amor, tá? A escola de consciência de Lemúria,
desenvolver habilidades psíquicas e treinamentos, tá? Na época, eles não... O sistema escolar, digamos, deles eram muito diferentes como a gente vive hoje, né? Hoje a gente busca na escola, a escola está integrada com sistemas através do conhecimento da matemática, das nossas linguagens, da sociedade, das histórias, daquilo que foi, dos passos que a humanidade deu para até chegar aqui. A escola está mais focada nessa parte, não sei se seja da nossa razão, da nossa racionalidade, do concreto, do material, da 3D, daquilo que a gente vive como experiência aqui na Terra, tá? Sim, tem a parte mais, digamos, espiritual, focado lá na religião, no ensino religioso, que tem esse nome, onde a gente tem o conhecimento de todos os caminhos espirituais que as culturas e os povos aqui da Terra viveram e vivem, onde a criança ali, o adolescente, ele tem uma visão desse todo, de como, é a religião lá na Índia, né? De como ele se conecta com Buda, essas coisas assim. Não que a gente impõe crenças e escolhas para eles, né? Mas eles têm acesso a todas essas informações para saber das infinitas possibilidades que existem de caminhos espirituais. Então vamos supor que no ensino da religião lá na escola, nesse sistema que a gente está integrado, a gente vai desenvolver um pouco mais esse lado espiritual, de alguma forma, né? Seja na teoria, registros as crianças vão estar fazendo sobre essa parte mais espiritual, desenvolver virtudes, desenvolver como ser humano, como a nível de humanidade, de respeito, de cidadania e tudo mais, né? Então, ali a gente tem um pouco sobre isso, mas em Lemúria, eles tinham as escolas de consciência que a gente fala. Muitos livros, bibliografias falam sobre isso, e eu também já tive acesso a nível espiritual de como seria essas escolas da consciência. Então, eles priorizavam não só a matemática, as linguagens, a história dos seus povos, toda essa parte que a gente vive hoje nas escolas, eles priorizavam a gente desenvolver e treinar as nossas habilidades espirituais e psíquicas, tá? Então, por exemplo, a criança, quando ela chegava ali nos 12 a 15 anos de idade, ela entrava nessa escola da consciência, ela aprendia um pouquinho ela acessava juntamente com o mestre, que já está um adulto, né, que já está bem desenvolvido naquelas determinadas especificações, especialidades, e ela entrava em contato de como trabalhar com as plantas de forma medicinal, como trabalhar com os cristais na cura, na elevação da frequência, como fazer leituras de alma, que é os registros acásticos, que eu vou entrar um pouco também para vocês. Enfim, como usar esses dons espirituais que Deus também nos deu, desenvolver, porque a criança, toda criança, ela nasce com um desses saberes e dons. Uma já vem com esse desenvolvimento naturalmente, reverbera no seu ser, e outras elas precisam, assim, um clique na alma, que eu falo, para poder acessar e viver isso, tá? Então, essas escolas da consciência de Lemúria,
É muito familiar isso para mim, porque é isso que eu vivo hoje nas terapias. É isso que eu procuro transmitir aqui no meu trabalho terapêutico e nos atendimentos. É isso que eu vivo como terapeuta. E muitas vezes o que eu consigo viver lá na sala de aula como professora, eu também vivo. Porque, claro, eu não posso chegar lá para as crianças e falar de Lemúria como eu tô aqui falando como terapeuta para vocês. Porque existe cada ser que eu entre em contato lá na sala de aula, ele carrega uma história, ele carrega suas crenças, ele tem o seu entendimento familiar sobre aquilo, tá? Então eu não posso estar induzindo a criança olhar para a Lemúria, olhar para sua espiritualidade, se isso não faz parte da vida dela. Então eu acho muito legal das escolas de consciência que eles desenvolvem lá nos tempos de Lemúria as habilidades psíquicas, eles vivem treinamentos disso. E, gente, o que mais me chamou a atenção é que, assim, eles vão para essa escola, eles aprendem várias possibilidades, daí chegam num momento como se fosse uma formatura, e lá eles escolhem qual caminho eles vão seguir. Se é a área da medicina das plantas, dos cristais, ou se é fazer leitura intuitiva de alma nas pessoas, ou é aplicar o reiki, que é... Então, eles escolhem caminhos, cada um vai ter um entendimento do que eles sabem de melhor fazer. Que é esse ponto que eu quero chegar, que a gente pode linkar na nossa vida atual. Você já tem conhecimento e consciência do seu propósito aqui na Terra, da sua missão, daquilo que você veio fazer, que é aquilo que você diz, não, eu tenho certeza que é isso que eu vim fazer aqui na Terra. Seja com o seu trabalho, com a sua profissão. Então, um outro convite de Lemúria para você, dos ancestrais de Lemúria, é você procurar viver o teu autoconhecimento. Se você ainda não viveu essa parte, que às vezes é as primeiras tomadas de consciência que a gente tem no universo do autoconhecimento, é entrar em contato com o seu propósito, com a sua missão. Você já fez isso? Você já tem consciência disso? Você já buscou sobre isso? Às vezes você não vai conseguir sozinho. E aí entra os profissionais que podem estar te auxiliando nisso. Os mestres, né? Um professor, um terapeuta, um psicólogo, ou até mesmo lá na medicina tem profissionais que já estão despertos para esse lado espiritual, que já sabem que nós não somos só um corpo físico, a gente é um corpo espiritual também, tá? Então, as escolas de consciência dos tempos de Lemúria nos traz esse conhecimento, que a gente precisa sim viver o autoconhecimento, que a gente precisa tomar consciência do nosso propósito, daquilo que a gente veio fazer, que é necessário, tá? Então, ali na idade de 12, 15 anos, para a Lemúria, é a idade certa do florescimento, de acessar esses saberes. Então, percebem que você não precisa ter 18 anos ou 19 para florescer e desenvolver as suas habilidades espirituais, tá? Então, como eu falei para vocês, a gente não tá aqui para sofrer. A gente não tá aqui por causa de um castigo por acaso. Ah, precisa de mais gente no mundo, então vamos enviar o fulano, o ciclano e assim o beltrano, né? A gente tá aqui porque a gente escolheu, a gente quer viver isso, a nossa alma deseja viver, se desenvolver. E eu penso que pode ser que seja mais leve você pensar dessa forma também, ou experimentar, né?
eu me sinto muito secretária do divino aqui na Terra. Como quando eu estou acessando, quando eu estou vivendo a minha espiritualidade. Como assim? Eu sou um canal, um instrumento de Deus na vida aqui na Terra. Então, se eu tô aqui trazendo essas mensagens para vocês, eu me sinto muito secretária de Deus, secretária do divino, porque eu estou, de alguma forma, trazendo a mensagem, a palavra. E esse é um dos meus dons, é das minhas missões, do meu propósito. Trazer a palavra do bem para a Terra, trazer esperança para nós, sabe? E vocês não têm noção. Eu escrevo para mim mesma sobre a palavra de Deus. E o quanto isso está me fazendo bem. O quanto isso fortaleceu a minha fé. Porque a gente tem que acreditar. Porque o sistema, mais uma vez eu vou dizer, o sistema quer que a gente desacredite das coisas boas da vida. Não sei se essa palavra desacreditar existe, será? Eu tô criando palavra diferente. Eles não querem, gente. Vão tomando uma aguinha. Eles não querem que a gente acredite na Terra como algo bom, prazeroso, que traz alegria, bem-estar, saúde. Por isso que as pessoas estão adoecendo. Muitas pessoas estão adoecendo. A ansiedade tomou conta da nossa humanidade. Tá? A ansiedade, a depressão, tá? A ansiedade, sim, ela é um mecanismo, quando ela está em equilíbrio, para nos auxiliar e nos avisar quando algo não está certo com o nosso corpo, com as nossas emoções. Mas eu digo a ansiedade ao extremo, a ansiedade em desequilíbrio. Então, as crianças muitas vezes já estão nascendo com isso, porque elas já vêm com uma vibração da nova Terra. Daí chega aqui, os adultos que convivem não tem e não faz ideia dessa importância de olhar para esse corpo espiritual. E elas acabam tendo sintomas. E esses sintomas acabam recebendo diagnósticos. E que esses diagnósticos levam para medicação. E que a medicação é um outro ponto. É uma indústria de gerar dinheiro. Gente, é uma indústria de gerar dinheiro. Não é uma indústria que tem o objetivo de nos curar, de nos tratar. É uma indústria de fazer que ela pode até auxiliar naquela questão específica que a gente tá, que fez a gente tomar determinada medicação. Eu não sei se isso vai ser cortado na live, mas eu vou falar. Mas ela vai gerar outros desequilíbrios no nosso corpo pra gente precisar de outras medicações, vocês entendem? O loop que isso vai levando? Então, somos, ó, a Luzia, minha amada amiga, tá falando, existe sim, acho que existe sim as coisas boas da vida, é o que você quer dizer, Luzia? A gente precisa despertar para esse lado espiritual, a gente precisa olhar para esse lado espiritual, a gente precisa entender esse lado espiritual. Então, é uma das sabedorias de Lemúria muito forte nesse campo de energia que a gente está vivendo agora nessa live. A gente precisa acessar isso, tá? E aí que entra o ponto que eu quero chegar dos registros acásticos. Os registros acásticos a palavra desacreditar. Graças a Deus. Eu achei que eu tava criando palavras já aqui, né? Porque às vezes a gente entra no... Eu estou como Caroline, mas eu já estou como secretária de Deus, daí eu não sei mais se a palavra é existente aqui no nosso plano, né? Que bom que existe, então. Os registros acásticos é uma biblioteca de luz que a gente carrega no nosso ser,
tá? São registros espirituais que carregamos em nossas células, em nosso DNA. Então não existe um lugar que existe essa biblioteca no concreto da vida. Onde você estiver, essa biblioteca de informações ela está presente. E eu quero falar do cristal lemuriano. Esses povos usavam esse cristal, que se vocês verem naquela imagem que eu postar aqui, talvez não vai dar para ver. Parece que eles têm códigos de barra. E para Lemúria, esses códigos de barra são informações. Então eles, por exemplo, assim, em vez de registrar no computador, lá no Word e salvar na pastinha, ou no caderno, eles pegavam o cristal, aprendia sobre a planta, sobre o alecrim, que traz vitalidade para as pessoas. Eles pegavam o cristal, telepaticamente registrava isso no cristal e como registro ficava como se fosse um código de barra no cristal. Vocês vão perceber que tem uns risquinhos na horizontal. E essas são informações que os lemurianos registravam nos cristais sobre conhecimento, sobre sabedoria, sobre situações da vida que a gente precisa desenvolver, sobre histórias que eles queriam deixar como legado, como aprendizado, como informação de autoconhecimento pra gente. Então, os cristais tinham essa ancoragem desses registros akáshicos. Então, muitos falam como leitura de vidas passadas, alguns falam como se fosse vidência, leitura de alma. A pessoa ela vai lá e lê aquilo que você carrega dentro de si mesmo, daquilo que você é em essência. Então, o registro akáshico não é uma fofoca, como muitos pensam, ou não é uma receita pronta sobre a vida, tá? Os registros akáshicos são possibilidades de acesso onde vem com a energia de nos auxiliar, nos dar clareza. Ali a gente consegue também entender o nosso propósito de vida, tomar consciência do nosso propósito de vida e de nossa missão. A gente consegue também tirar o véu da ilusão e saber o porquê que a gente encarnou aqui, a gente está aqui. E isso não é sobre só reencarnação. Não tô falando também de como se diz... Ai, tem um nome pra isso, agora eu esqueci, tá fugindo as palavras de mim. Não é espiritismo, gente, que eu tô falando. É algo que faz parte do nosso ser e nós somos sobre isso também. Nós não somos só corpo físico, repito novamente, nós somos espirituais. Então, esses registros akáshicos existem, são experiências e consciências que a gente viveu para estar aqui hoje como uma nova consciência. Então, hoje eu vivo a consciência como Caroline de Piné aqui na Terra. Mas eu tenho registros akáshicos, vivendo outras consciências, vivendo outras personalidades, vivendo outras histórias com outras famílias que às vezes são as mesmas energias das minhas famílias atuais, dos meus familiares atuais, mas que mudam os papéis. E essa dinâmica, que eu entro um pouco de constelação familiar, e essa dinâmica todas essas experiências são um aglomerado, que são registros da nossa biblioteca de luz, que quando eu precisar de uma determinada informação, se eu trabalhar o meu autoconhecimento, a minha espiritualidade, eu vou ter acesso, e isso vai me auxiliar a estar olhando o problema que eu vivo hoje de uma outra maneira, onde eu posso superar, curar e transmutar, liberar, transformar
e elevar a minha frequência. Então, se eu estiver lá acessando só aqueles meus registros de baixa frequência, olhando para aquela escala que eu acabei de postar nas histórias para vocês ontem à noite, se eu estiver lá vibrando no medo, na tristeza, só no medo, né? Na tristeza, na vergonha, que é o nível mais baixo de vibração, eu não vou conseguir se harmonizar com os pontos necessários da minha vida, de atrair as melhores situações, de viver as melhores situações, de olhar para essa vida também como um bem, tá? Como coisas boas, que eu estou aqui para aprender e que esse aprendizado faz vibrar minha alma de alegria, porque eu estou aqui para aprender a me desenvolver e elevar a minha frequência, para mim estar cada vez mais perto dessa luz divina, que é o paraíso que a gente acredita que depois da morte a gente vai viver. E por que não a gente ter esse conhecimento e viver essa experiência aqui na Terra também? Para que eu preciso morrer para encontrar o paraíso e o céu? Lemúria nos traz muito sobre isso. Eles viveram o paraíso aqui na Terra. Até isso está nos sites de pesquisa. Tu vai pesquisar ali sobre Lemúria e diz que é o paraíso na Terra. Porque eles conseguiram entender. Eles já vieram e buscaram manter os seus valores das crianças que chegavam, desenvolver a sua espiritualidade, acessar o seu propósito. Então a criança ia lá para a escola da consciência, tomava consciência do que... a escola de consciência tomava consciência, nossa, é isso que eu quero fazer, eu quero ler as almas das pessoas e auxiliar elas nos seus próprios processos de autoconhecimento. E daí elas faziam 1 ano de, como se fosse um estágio, elas iam peregrinar entre as comunidades, como caminhantes da alma, que eles falavam, iam em casa, comunidade em comunidade, levar esse conhecimento que eles aprendiam na escola, ajudava as pessoas. E daí depois eles poderiam escolher se eles queriam continuar na peregrinação ou voltar para a escola da consciência para semestres, para auxiliar as novas crianças que chegavam. Olha que lindo isso. Então isso a gente não aprende nem na religião. Muitas vezes quem vive a religião, uma determinada religião, não se vive isso, sabe? Com tanta sabedoria e com tanta naturalidade, como vivência de vida mesmo, né? Tem gente que vive a religião, vai lá na igreja uma vez por semana, 2, 3 vezes por semana, faz os rituais daquela determinada religião, mas às vezes fica naquele raso, não vive a profundidade, isso em tudo na vida. Então, alguns me perguntam, tá, mas Lemúria, eles formavam família? Sim, formavam família. Eles comiam? Comiam. Eles plantavam seus próprios alimentos, eles viviam muito da agricultura. Então, Por que era um paraíso, né? Gente, era só belezas do Criador. Eles preservavam muito a natureza. Então, em todos os lugares, eram jardins, campos de flores. Eu vejo muito Lemúria dessa forma. E tem registros de pessoas que canalizaram de como era, e era assim mesmo. Estar na natureza, viver a natureza e cuidar, zelar por essa natureza, né? Então, os registros akáshicos eu já falei. Então, o servir de Lemúria... agora eu lembrei do ponto que eu quero chegar, que é o mais importante da live, na minha opinião. O servir de Lemúria
era um sistema divino. Então não existia individualidade. Não existia assim, Deus por si, eu por si e Deus por todos, sabe? Cada um se ajudava, os familiares se ajudavam um ao outro, as famílias entendiam o seu propósito, os seus papéis, os seus lugares, o papel de pai, o papel de mãe, o papel de filho e assim com os outros papéis que existem. Então, isso, um ajudava o outro. Então, se um precisava de uma ajuda lá na limpeza da casa, no cuidando da casa, todos auxiliavam um pouquinho para que não fosse pesado só para um. Então, o que eu percebo hoje em dia? Essa separação e individualidade que também, mais uma vez, o sistema nos condicionou, faz com que a gente se sente sobrecarregado, vive exaustão física, mental principalmente. A exaustão mental é um câncer também daqui da Terra, na 3D. Então a gente precisa despertar para o coletivo. A gente precisa ajudar um ao outro. A gente não está sozinho, existem pessoas e o nosso dever como ser humano auxiliá-las, tá? Existem pessoas, graças a Deus, que elas buscam isso em suas vidas, em todas as áreas da sua vida. Mas tem pessoas que estão ainda aprendendo sobre isso, tá? Então, para que a gente possa ficar lá no equilíbrio daquela escala das emoções lá, a gente precisa tomar consciência e buscar hábitos, novos hábitos de vida, onde a gente esteja vivendo o coletivo, aonde a gente esteja conseguir ser ajudado e ajudar o outro também, porque isso também é importante. Tem pessoas ou elas estão ajudando, só ajudando e não são ajudadas, ou tem aquela pessoa que não ajuda, ela só pensa em si mesmo, só pensa. E qual vibração que ela vai estar vibrando no seu espiritual, ali no seu corpo espiritual, né? Então, a gente precisa encontrar o caminho do meio. A gente não precisa ser perfeito a ponto de ser a luz, porque se a gente chegar a esse nível de perfeição divina, a gente se desmaterializa como ser humano. A gente vive uma luz, porque a elevação mais elevada é a luz. Então, existem seres nessa condição? Existe. Mas ainda a gente é matéria, a gente é corpo. Então, a gente, encontrando o caminho do meio, a gente vai conseguir viver aqui na Terra, desvencilhar, se desconectar desse sistema que faz a gente só sobreviver, uga-uga, apagar incêndio todos os dias, nos faz sentir cansados, oprimidos, desrespeitados muitas vezes. Vai chegar um ponto que, se a gente tomar consciência disso, a Terra já está vibrando isso. Mas o que a gente precisa fazer? A gente precisa nutrir a nossa alma, nutrir o nosso espírito com informação, com uma alimentação adequada, com hábitos, meditação. Não precisa ser um guru, né? Não precisa ser perfeito, mas buscar, nem que for um pouquinho cada dia. Quando a gente vê, isso faz tão parte do nosso... É igual o exercício físico. Não dá vontade, gente, porque a gente não aprende lá na primeira infância que o exercício é importante para nossa vida. Então, até a gente se acostumar, se habituar com aquela rotina, vai dar preguiça, vai acontecer tudo, menos a facilidade da gente pegar e ir malhar, fazer a musculação, fazer os nossos exercícios. Então, viver a espiritualidade é a mesma coisa. Cuidar do nosso corpo espiritual é a mesma coisa. Às vezes a gente precisa
de uma rede de apoio, para depois a gente poder caminhar sozinho nesse processo, tá? Então, o servir de Lemúria era um sistema divino. Todo mundo era importante, todo mundo é importante, todo mundo faz parte e todo mundo se ajuda. Um coletivo de consciência, de despertar a sua consciência. Então, se o amigo lá tá com dificuldade de entender e compreender determinadas situações, o irmão, né? Sobre uma determinada área da vida, sobre se relacionar, a pessoa que estava ali mais compreendida e entendida sobre aquilo ia lá auxiliava com uma palavra, com uma planta, com um cristal, com uma experiência, né? Ia lá tá auxiliando aquela pessoa. Então, ninguém vivia na sua individualidade e dando conta de tudo sozinho. Todo mundo se ajudava para poder se harmonizar com a vida. Então, para os lemurianos, nada nos pertence, somos apenas um instrumento divino. E todo conhecimento que possuímos não é nosso, é do universo, pertence ao cosmos e a Deus. Outro ponto que me fez também voltar com as lives e continuar com o projeto do Episen é que se eu aprendo dos arcturianos, dos pleiadianos, sobre registros acásticos, é o meu dever como ser humano estar informando para as outras pessoas, transmitindo esse meu conhecimento. Eu não posso, como se diz, eu não posso receber algo e ficar só para mim. É uma lei divina eu transmitir para as outras pessoas, levar para as outras pessoas esse conhecimento. Então, acho que por isso que Deus me levou a eu trabalhar como professora. O que eu recebi lá quando eu era criança, eu estou tendo a oportunidade agora de transmitir para as minhas crianças em sala de aula. Então, é isso que a gente tem que tomar aqui, consciência. Eu percebo que as pessoas se perdem muito de aprender, acumular o conhecimento e Deus me livre. Alguém, né, descobrir. As pessoas estão assim, gente. Alguém descobrir, aprender aquilo que eu sei, tem medo de falar. Ah, mas eu sofri, eu perdi muito tempo da minha vida estudando sobre isso. Agora eu vou lá dar para a pessoa pronto, né? Eu percebo que as pessoas estão muito assim também. Então a gente precisa desconstruir isso. A gente precisa entender que toda informação faz parte do todo conhecimento é do todo, não é o conhecimento não me pertence, não só me pertence, mas pertence a todos. E se eu acessei primeiro esse saber, ou por segundo ou por terceiro, e aquelas pessoas que estão à minha volta ainda não acessaram, é um dever meu como alma, como espírito, tá compartilhando esses saberes, tá? Então, eu recebo uma mensagem espiritual e eu não tô mais preocupada se alguém tem medo disso, se alguém não acredita nisso. Eu vou estar vindo aqui e vou falar sobre essa mensagem que eu recebi. Isso não é ignorância da minha parte. Se eu recebi uma mensagem espiritual, é porque essa mensagem não é só para mim, é para todos. Então eu vou estar transmitindo. Agora, se você é aquela pessoa que, ela tá mexendo com o espírito, tá falando coisa ali que, né, tá querendo ser Deus, né, que a gente ouve isso também. Não, eu tô recebendo, eu sou secretária do Divino, recebendo as informações e tô transmitindo, porque esse é o meu papel e minha missão como terapeuta no espaço do Episen. E se for possível eu conseguir achar que é cabível, lá em sala de aula eu transmitir um conhecimento de vida para os meus alunos, eu vou. Como muitas vezes eu pego os conteúdos que a gente precisa passar,
que a gente tem normas, um currículo para seguir. O que eu puder transmitir sobre valores da família e valores de si mesmo para os meus alunos, eu vou transmitir. Com a linguagem deles e com a linguagem que eu posso como professora, eu vou transmitir. Não influenciando as suas crenças e as suas histórias, o que eles vivem, eu vou estar transmitindo. Então, para os lemurianos era muito sobre isso. Compartilhar conhecimentos. E às vezes é essa obra de caridade que você pode fazer para a humanidade. Tá vendo que não precisa ir lá comprar 1 quilo de alimento? Às vezes o que a pessoa precisa não é o alimento. Precisa do alimento, precisa de roupa. Mas o que eu quero dizer para vocês que Lemúria não existia miséria, gente. Não existia pobreza. Não existia gente que tinha muito, muito, muito e aquele que tinha pouco, pouco, pouco. Tudo estava em equilíbrio. Todo mundo tinha na mesma dose, na mesma medida. Então, automaticamente, por isso eles conseguiam olhar mais para sua vida espiritual. Porque, claro, é um fato, se a criança, o ser humano que está passando fome, está passando necessidade básica de sobrevivência, ela não vai conseguir estar olhando para o seu lado espiritual. Ela precisa estar bem alimentada, o seu corpo físico precisa estar bem alimentado, precisa estar bem nutrido, precisa estar descansado, para daí sim olhar para o corpo espiritual. Então, por isso que Lemúria soube muito, conseguiu desenvolver isso, ter uma escola de consciência. Não que estamos atrasados e estamos fazendo errado, é porque a gente ainda tem a miséria. Nossa, como isso tá vindo para mim agora. A miséria e a pobreza. Vocês já pararam para pensar aquele que tem muito e aquele que tem pouco? Lugares que a comida chega a sobrar e estragar de tanta comida e lugares que não tem nenhum pão e água para comer e para beber. Então, em Lemúria não existia isso, porque todos se ajudavam. E não tinha essa daquele ter mais e ter menos. Todos eram abundantes. Então, a gente precisa compreender isso também. Que levar a informação espiritual, além do alimento, além da roupa, do cobertor, é necessário, né? Falei já várias vezes, né? Não estamos aqui para sofrer. Foi mensagens que me veio quando eu me conectei para fazer a live, né? Ou ser castigados. Somos seres espirituais multidimensionais. Desconstruir padrões de vitimismo e coitadinho. Eu sou um coitadinho da vida, eu sou uma coitadinha. Eu sou uma vítima. A gente precisa de se desvencilhar dessas amarras do vitimismo e do coitadinho. Ah, mas eu tô passando por isso na minha vida porque fulano, é culpa do fulano, é culpa da minha mãe, é culpa do meu pai, é culpa porque eu não recebi a determinada herança, é culpa porque não sei o que ninguém me viu, ninguém me olha, ninguém me quer, né? Existem as injustiças da vida? Existe, mas isso cabe os que fazem injustiça. Não cabe a nós estar lá dizendo, ô fulano, você tá sendo injusto comigo. Cabe nós, ok, ele tá sendo injusto comigo, mas é ele que vai ter que tomar consciência disso. O que eu posso fazer para mim se desvincular dessa energia, dessa injustiça, né? Ok, isso é sobre ele tá falando, ele nem sabe o que ele tá falando. Ele fez e nem tem consciência do que ele fez. Se a gente parar um pouco para pensar sobre isso, talvez a gente consiga ser mais feliz, né? Às vezes ter razão, gente, não é o caminho. Às vezes é ter paz, sabe?
A gente precisa, tem coisas assim que uma vez eu sofria tanto, principalmente na escola, assim, com a forma que muitas leis ali que foram impostas pra gente, sabe? Eu ficava sofrendo, porque é assim? Por que não é diferente? Por que as pessoas pensam dessa forma, né? E era nítido, se eu ficava ali naquela energia, não dá certo, não dá certo. A Luzia colocou aqui. Isso, nós somos cobrados pelo divino. E essa cobrança, na minha visão também, Luzia, não é algo, uma cobrança de peso, sabe? É uma cobrança de responsabilidade, sabe? De aprendizado. Uma cobrança, não sei se seria a palavra cobrança também, né? Mas é sobre isso também. Então, nós não estamos aqui para sofrer ou ser castigados. Eu já tô terminando, gente, porque a nossa live já tá por muito tempo aqui rolando já, né? Somos feitos de escolhas e somos responsáveis pelas escolhas. Como eu falei para vocês, nós escolhemos estar aqui. Tudo estava dentro de combinados com o divino. Eu escolhi encarnar como a Caroline, viver a experiência que eu tô vivendo hoje. Tudo que eu escolher aqui vai ter uma consequência positiva ou negativa. Eu sou responsável, assim eu vou me do vitimismo, tá? Da energia do coitadinho, porque vocês vejam lá, naquela tabela de frequências de vibração, tá bem nítido que é o vitimismo, a vergonha, a culpa, são todas vibrações de baixa frequência. A gente tem que chegar cada vez mais nos andares de cima daquela escala. Então, como que eu posso fazer isso, Caroline? Como eu posso fazer isso, Depizé? Olhar para dentro, me autoconhecer, saber quem eu sou. Nem que for preciso fazer uma leitura dos meus registros akáshicos, que lá eu vou ter acesso dos meus da minha missão aqui na Terra, do meu propósito aqui na Terra. Perdoar o passado. Perdoar o passado não é ir lá simplesmente passar uma borracha, negar aquilo que aconteceu, apontar culpados. Não é sobre isso, tá? Não é sobre isso. Perdoar é um processo diário. É eu mudar as minhas lentes sobre aquilo que me aconteceu e que de alguma forma eu ressenti, eu me magoei, eu me trouxe traumas, me trouxe tristeza, né? Então eu olhar para aquele passado, pegar aquilo que eu aprendi com aquilo, porque toda a situação desafiadora, triste e problemática que a gente acontece na nossa vida tem um aprendizado, tem uma sabedoria. E é esse ponto que a gente quer chegar. As pessoas só estão olhando para o lado negativo da situação, não consegue ver. Não consegue, às vezes não consegue porque não é porque não quer. É porque tem tanta coisa que precisa ser removida e tirada de si mesmo e que não está sendo feito, que a pessoa não consegue ver o aprendizado nos seus desafios, tá? E nos perdoar, gente, porque o que corrói as almas e o nosso corpo físico é a autoculpa. Quantas vezes a gente vibra essa frequência de culpa? Eu sou culpado.
ah, isso aconteceu na minha vida porque eu devo ter feito alguma coisa muito horrível, né? Que isso está acontecendo na minha vida. Eu devo ter sido uma pessoa muito ruim em outra personalidade, porque não pode, né? Então, essa energia também baixa a nossa frequência. A gente precisa desconstruir essa depreciação, essa menos-valia de si mesmo. A gente precisa desconstruir, tá? A gente precisa separar. Mas para isso, a gente precisa viver o autoconhecimento. A gente precisa viver limpezas energéticas. A gente carrega muitas histórias mal resolvidas. A gente carrega as nossas histórias e muitas vezes os nossos antepassados. Então, existe um consciente coletivo que nos rege também. Gente, meu Deus, já é 9h30. Nós precisamos curar as origens das nossas dores superficiais, que essas dores superficiais têm origens profundas. E esse olhar é para dentro, não é para fora. E daí ali a gente entende que não é o outro que fez que a nossa vida fosse um problema. Não é Deus. Não existe culpados. E as lentes que a gente usava e que a gente usou fez com que a gente olhasse daquela forma e se sentisse culpado, entende? Mas para que a gente possa se libertar dessas lentes e colocar novas lentes, trocar as nossas lentes, a gente precisa, mais uma vez, se autoconhecer. Nutrir o nosso lado espiritual. Buscar ajuda. Se harmonizar com a nossa fé, fortalecer a nossa fé, né? E para finalizar, eu deixo a mensagem do cristal lemuriano, eu já falei também, né? Eu deixo a mensagem que a gente precisa tomar consciência das nossas habilidades espirituais. A clarividência, por exemplo, é algo que a gente achava que só algumas pessoas tiveram. Por exemplo, Jesus Cristo foi uma pessoa aqui na Terra, que viveu a sua aqui na Terra, e ele desenvolveu não, na verdade nem precisou desenvolver, né? Ele já veio com isso muito bem desenvolvido dentro de si mesmo, que é a sua clarividência. O que é a clarividência? Olhar com os olhos espirituais, se comunicar com o lado espiritual, visualizar o lado espiritual, ver o corpo espiritual das pessoas. Lemúria vivia isso como a gente vê com os nossos olhos físicos, tá? Por exemplo, eles vê o lado espiritual, eles viam o lado espiritual com o espiritual. Isso era normal para eles, era algo, fazia parte do dia a dia deles. Para vocês terem uma ideia, e é isso que eu quero finalizar nossa live, a linguagem a linguagem que existia era universal. E sabe qual que era a linguagem? Era a telepatia. Eles não precisavam falar, se comunicar com palavras. Era transmissão de pensamento. Tipo a internet que a gente vive hoje, ela é telepática. É um exemplo de que a gente vive a mensagem pelo WhatsApp, o telefone, é telepático, gente. É telepático, um exemplo de telepatia. Então, assim, é muito engraçado porque eu acessei já conversei com esses seres de Lemúria. Tu vai entrar em contato com eles, tu não conversa assim como eu tô falando com vocês. A gente telepaticamente recebe a mensagem e transmite a mensagem. É muito show. E eu acho, não sou a verdade mais elevada, mas eu acredito que a linguagem que tá ainda na Terra, a linguagem de falar,
de expressar com palavras, ela é muito delicada. A comunicação é muito delicada. Vocês podem perceber os problemas das empresas, das escolas, de tudo que é grupo que a gente vive aqui na Terra, é a comunicação. É harmonizar a comunicação. As pessoas se perdem muitas vezes na comunicação, não é mesmo? Vocês não têm essa sensação? Tem gente que não fala a mesma linguagem, né? Então, lá em Lemúria, não tinha como não falar a mesma linguagem. O sentir era a linguagem, sabe? O sentir era a linguagem. Então, era muito difícil, não que eles não conseguiam, que eles não eram perfeitos a ponto de não viver a imperfeição da vida, né? Mas, assim, dificilmente as pessoas se magoavam entre si nas suas relações. Porque às vezes a gente, com o nosso ego, a gente vai lá e fere com palavras, né? Fere mais como se fosse lá dar um tapa ou uma surra, né? Então, é essa mensagem que eu quero deixar para vocês. É esses saberes de Lemúria, essas sabedorias de Lemúria que eu quero deixar para vocês. Que é possível e que a gente precisa despertar, gente. É um momento que a gente precisa despertar. A hora é agora, tá? A hora é agora. Então, eu quero agradecer a todos que tiveram presença. A Luzia colocou, exatamente, não cobrança como tipo imposição, mas sim de missão, isso. Quem tem mais conhecimento precisa interpretar e dividir de acordo com o conhecimento adquirido. Algo nesse sentido, quis dizer. Isso aí, amada. É sobre isso. Você trouxe uma leitura muito clara e objetiva, que eu acredito que os demais aqui podem estar compreendendo também através desse exemplo, um exemplo muito alinhado com o divino. Não é uma imposição, né, a cobrança divina. É uma missão. A gente está aqui para viver uma missão na Terra. Não é mais leve a gente pensar dessa forma? Né? Não é mais amoroso? Porque pode parecer tudo, essa depisenha aí quer romantizar as coisas. O mundo tá um caos lá fora, as pessoas não estão se entendendo e ela tá ali falando de viver o coletivo, né? Um ajudar o outro, compartilhar conhecimento. Gente, se você ainda não tá preparado para ouvir isso e compreender isso, ok, eu vou respeitar. Vai lá, vive o seu processo interno de você, em algum momento, compreender isso. Não é que eu sou melhor, mas eu tô buscando ser melhor todos os dias. Entende? Eu ainda sou humana. Eu ainda me perco no ciúme, no vitimismo, no coitadinho da vida. Mas eu não quero escolher isso todo dia. Eu não quero vibrar todo dia. Eu quero buscar nutrição necessária para que eu me liberto disso. E é isso que a gente precisa tomar consciência. E é isso que eu quero te dizer nessa live. Você não precisa acreditar em Lemúria, em seres extraterrestres e em Deus. Mas se você recebeu o chamado e sentiu de estar aqui em algum momento e ouvir essa live, nem que for para julgar, é porque, de alguma forma, isso, em alguma parte do teu ser, entra em ressonância disso, porque isso faz parte da gente. Vocês estão conseguindo compreender que o buraco é mais embaixo? A vida é agora. Precisamos despertar sobre isso, tá? Eu quero agradecer. Vamos agradecer, então, todos os seres que nos auxiliaram nesse momento. Deus, Pai, Mãe, Criador, os nossos anjos guardiões. Eu vou deixar essa live salva para que chegue a mais pessoas. Compartilhe nos teus canais de informação. Assim é, assim é. Gratidão. Eu acho assim que foi um assunto que eu consegui falar um pouquinho de tudo. Talvez não consegui aprofundar tanto,
em determinados assuntos, mas eu vou estar aqui como mensageira de Deus falando mais sobre isso, te dando consciência, despertando a tua consciência para isso. Um abraço, um beijo enorme e eu desejo isso, evolução, e estamos juntos na travessia da nova Terra. A Terra precisa de você. Beijos! Vou finalizar aqui. Um abraço.